tudo que você tem para ser guardado, imagina que você tem um cofre que só cabe uma coisa, e você tem 300 coisas para guardar. Ele diz assim: sobretudo, se você tiver que escolher uma coisa para guardar melhor, guarda o teu coração. A excelência do cuidado deve manifestar-se nesse coração. Guarda acima de tudo, guarda no lugar mais secreto, guarda melhor o teu coração. E quando Salomão está falando do coração, ele não está falando do músculo cardíaco, que o nosso corpo já tem uma estrutura para guardá-lo. Ele está falando do nosso coração enquanto a nossa essência, o nosso ser, nossas motivações, sentimentos, desejos, anseios, aquilo que nos move. Ele diz assim: guarda o teu coração. E por que esse provérbio de Salomão é tão importante? Porque nós, no que diz respeito ao nosso coração, ao invés de guardá-lo, nós às vezes cometemos alguns erros que são críticos na nossa caminhada. Ao invés de guardar bem, nós às vezes expomos, nós colocamos o nosso coração em lugares que não deveríamos colocar. É impressionante como aquilo que deveria estar guardado e bem guardado, nós às vezes colocamos em coisas que não deveríamos colocar. Isso acontece toda hora. Existem, irmãos, relações e coisas que nós não devemos colocar o coração, e nós colocamos. Salomão está dizendo: cara, pega o teu coração e guarda bem, e guarda mais do que tudo, põe num cofre, meu Deus, esconde no lugar secreto, porque ele sabe o prejuízo que pode ter num coração exposto, num coração no lugar errado. E nós às vezes cometemos esse erro. Nós colocamos o nosso coração em coisas que não deveríamos colocar. Coisas que exigem de nós apenas raciocínio, que exigem de nós apenas uma relação fria, nós colocamos todo o nosso emocional. E aí aquilo que era para ser tratado com a mente, a gente começa a tratar com o coração. E todas as vezes que a gente expõe o coração de maneira errada, a gente vai ter prejuízo, que vai nos afetar. Existem relações que deveriam ser desenvolvidas sem coração, sem emoção, sem tanto ímpeto, mas nós colocamos. A relação, por exemplo, no Brasil, isso é fascinante, a relação estabelecida com os clubes de futebol. Uma relação que deveria ser mental, racional. Tudo bem, você tem simpatia por um ou por outro, gostou da camisa, ou seu pai foi, ou alguém te indicou. Você olha e esse time ganha mais do que os outros, e aí você, tudo bem, eu tenho uma simpatia por esse time, vou começar a torcer por ele. Uma relação que deveria desenvolver-se nesse plano. Mas sabe o que nós fazemos? A gente, ao invés de guardar o coração, a gente pega o coração e coloca nisso. E aí, a relação que deveria ser racional passa a ser 100% emocional. E a gente coloca o coração ali. E a cada vitória a gente quase tem um infarto. E a cada derrota a gente dá soco na parede. Por quê? A gente está lidando não com razão. A gente colocou o coração quando ele deveria estar guardado. Tem uma pessoa que nós conhecemos que torce para um time que eu gosto. Esse time foi rebaixado há alguns anos atrás. E esse amado servo de Deus, servo do Senhor, domingão à noite, dia do jogo, estava no estádio. Quando o juiz apita, o jogo termina, o time está rebaixado, todo mundo sai e ele não consegue sair do lugar. Começa a sentir uma dor no peito, infarto. Levam para o hospital, o cara disse assim: o que aconteceu? Meu time foi rebaixado. Colocou o coração. Colocamos o coração nas relações de consumo. A gente compra com o coração. Alguém que tem alguma coisa para comprar no dia seguinte, no dia anterior, não dorme. Eu tenho que comprar aquilo. E será que vai ter o meu número? Jesus, e guarda. E a gente não dorme. Uma relação que deveria ser financeira passa a ser uma relação emocional. Coração.
Eu tenho um amigo que mora na América, que quando foi lançar o iPhone 3, se não me falha a memória, 3 ou 4, madrugada fria nos Estados Unidos. Ele estava dormindo na porta da loja. Falei, para quê? Eu quero ser o primeiro. Mas não tem para todo mundo? Tem, mas eu quero ser o primeiro. Uma relação que deveria ser mercadológica. Eu vou comprar um celular, o cara coloca o coração. Não, eu tenho que ser o primeiro, porque o primeiro que eu pegar, o cara beija. Maníaco. Relações que deveriam ser realizadas sem coração, a gente coloca o coração lá. E por isso a gente sofre tanto. Porque existem coisas que não merecem o nosso coração. Salomão está dizendo em nome do Senhor, guarda, esconde, porque senão você vai feri-lo sem necessidade. Nós gastamos tempo, dinheiro e energia com coisas que não deveríamos gastar, irmão. Para que tanto coração em tudo? E é impressionante como a gente negligencia onde ele deveria estar. Coisas que deveriam exigir de nós mais vontade, a gente faz de qualquer jeito. Não é a obra de Deus, é um negócio, vamos fazer de qualquer maneira. E coisas que a gente deveria tratar assim, a gente coloca a emoção demais. Diga comigo, eu preciso guardar o meu coração. Não coloque em tudo. 2, segundo erro que nós cometemos, nós expomos demais o nosso coração. Vivemos a época do mundo cibernético, a época da internet, da profusão dessa ferramenta maravilhosa, as redes sociais e etc. Isso é uma bênção se souber ser usada, só que se não souber, é uma vitrine de corações. O cara cria um perfil e ali o que deveria ser algo racional se transforma em emocional. Não basta apenas o nome. Eu coloco o nome, a cor que eu gosto, onde eu vou, estou saindo, onde cheguei, foto do carro, foto da casa, o que eu gosto, minhas preferências, o que eu estou sentindo. A gente vai despejando o coração. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou legal, eu estou bem, eu estou feliz, acabei de comprar isso, eu acabei de comprar aquilo. A nossa vida passa a estar numa vitrine. Corações descobertos. E aí todos os dias a gente ouve um escândalo novo na televisão. Alguém que seja um pouquinho mais maldoso pega o nosso coração, reúne informações e o destroça. É gente todo dia marcando encontro pela internet. Encontrei o amor da minha vida. Ele sabe tudo de mim. Ele sabe de tudo que eu gosto. Claro, está tudo escrito ali. Ele apareceu com uma flor azul. Você disse lá que a tua cor preferida era azul. Oh! O cara não gosta do mesmo filme que você, mas tem lá todos os filmes que você gosta. Ele finge que gosta. E a gente acha que encontrou alguém perfeito. E na verdade a gente encontrou alguém que viu o nosso coração e pegou. Cuidado. Não exponha o teu coração. Segredos que a gente revela 3 por 1 em qualquer esquina. Salomão está dizendo, guarda o teu coração, rapaz. Porque se você expõe, ele está vulnerável, qualquer um faz dele o que quiser. Sabe qual foi o pior perigo, o pior problema de Sansão? A Bíblia vai dizer para nós, lá em Juízes, a Bíblia diz assim, Dalila descobriu o coração de Sansão. Ele abriu o coração, expôs o coração. E ele achou que estava expondo para a mulher mais maravilhosa do mundo. Ele estava expondo para aquela que seria o seu fiasco, que provocaria a sua ruína. Em nome de Jesus, diga comigo, eu preciso guardar o meu coração. 3, nós posicionamos o nosso coração de maneira errada. Colocamos em coisa que não deveríamos colocar. Tudo feito com o coração. Expomos de maneira que não deveríamos expor. A todo tempo a gente está abrindo. Em terceiro lugar, a gente posiciona o coração onde não deveria posicionar. Salomão diz, guarde-o. Sabe qual é o grande problema? É que nós às vezes colocamos o coração, posicionamos o coração no lugar errado.
1 Samuel capítulo 16 tem um versículo interessante, versículo 1, a Bíblia diz assim: Deus falando com Samuel, que era um profetão, cara 10. Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Deus está dizendo para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, porque eu rejeitei? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: até quando você vai deixar que os seus sentimentos falem mais alto do que a minha palavra? O seu dó, a sua pena, o seu sentimentalismo está falando mais alto do que o meu decreto. Eu não disse que não quero. Pare de usar o coração. Faça o que eu te mandei. Deus falando com Samuel. Nós às vezes cometemos esse erro. Nós colocamos o nosso coração acima da vontade de Deus. Posicionamos ele numa esfera que não deve ser dele. É impressionante como a gente valoriza tanto aquilo que a gente sente. Não, eu estou sentindo que, eu estou sentindo que, eu estou sentindo. E a gente substitui o sentir por aquilo que Deus diz. Colocamos o coração num patamar muito elevado. Salomão diz: quer ser sábio? Cuidado, guarda ele. Não coloque ele em lugares errados. Deus disse. Não, Deus disse mais. Irmão Jodes, você não sabe o que eu sinto. É um negócio aqui dentro de mim, é uma coisa assim que, ai, meu coração. Não brinque. O que Deus disse? O lugar certo para o coração é embaixo da vontade de Deus. É submetido à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração deve ser guardado. Ele é muito fluido, muito flutuante nas suas intenções. Irmãos, é só a gente olhar para a nossa história de vida. É só a gente olhar. Eu fiz um exercício há algum tempo atrás. Muitos dos textos que eu li e achava interessante, eu comecei a praticar uma coisa. Imprimia o texto, no verso dele eu escrevia: gostei desse texto por causa disso, 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 e datava. E coloquei numa pasta. Há algum tempo atrás, eu peguei essa pasta. E sabe o que eu descobri? Que eu sou um dos maiores idiotas do mundo. Os textos que eu adorava, hoje eu não acho graça nenhuma. Aqueles textos, fantástico. Eu hoje leio e falo: como é que eu consegui gostar disso? Que texto chato, mal construído, sem graça. Sabe o que aconteceu? O texto mudou. Eu mudei. A minha percepção mudou. A minha visão mudou. O meu conhecimento mudou. Isso faz com que hoje eu estabeleça uma relação diferente com isso. É por isso que todas as vezes que a gente coloca o nosso coração acima da vontade de Deus, nós vamos nos arrebentar. Porque Deus é aquele único que tem noção de passado, presente e futuro. É o único que conhece as variáveis que vão nos acometer amanhã. E todas as vezes que a gente negligencia isso, a gente vai se arrebentar. Porque o que a gente sente hoje é diferente do que a gente vai sentir amanhã. A única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os céus e a terra passam, o mundo muda e ela permanece para sempre. Cuidado com o nível de prioridade que você está dando ao teu coração. Irmão Jodes, mas eu estou sentindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você é ser humano, você sente. Submeta os teus sentimentos à palavra de Deus. Para que a gente não tenha que ouvir histórias que se repetem todo dia. Não, Jodson, eu estou muito apaixonado, mas não é crente. Não, mas é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Tempos depois, a gente tem que receber no gabinete para ouvir uma catástrofe que aconteceu. Tempos depois, a gente tem que acompanhar um processo de alguém que vai se separar. Tempos depois, a gente tem que ver alguém que se arrebentou. Deus não deseja isso para você. Em nome de Jesus, o que você sente hoje, muito legal, bacana, interessante, mas não coloque isso acima da vontade de Deus. O que você sente é passageiro. O que Deus diz permanece para sempre. As nossas intenções são flutuantes,
A palavra de Deus é eterna e Ele tem o cuidado certo para a nossa trajetória de vida em nome de Jesus. Afinal de contas, o que a gente deve fazer com o coração? Há um texto na Bíblia que sintetiza tudo o que a gente poderia dizer. Deus falando com o seu povo, Ele diz uma frase linda: filho meu, dai-me o teu coração. Não há ninguém que saiba lidar com o coração melhor do que Deus. O problema é que nós queremos manobrá-lo. Nós queremos lidar com as nossas emoções. E aí, por mais que a gente estude psicologia emocional, por mais que a gente estude inteligência emocional, isso são apenas paliativos. O único que sabe cuidar bem do nosso coração é Deus. Foi Ele quem criou. Ele é o único que tem noção de futuro. Ele é o único que domina tudo que existe. E Ele sabe cuidar do nosso coração. Ele sabe sarar feridas que nós provocamos. Ele sabe curar histórias das quais nós fomos réus. Ele sabe tratar mágoas e dores existentes nele. Quando a gente entrega o nosso coração para Deus, Ele renova, trata e guarda nele. O salmista escrevendo, ele tem um salmo que ele fala do rei perfeito. E de tudo que ele descreve, o primeiro verso ele diz assim: o coração do rei está na mão do Senhor, e Ele o inclina para onde quer. É permitir que Deus incline o nosso coração da maneira certa, que Deus nos dirija para a carreira certa, que Deus nos dirija para as escolhas certas, porque quando é Deus quem nos dirige, quando é Deus que nos desloca, a garantia de sucesso é total, irmão. Quantas frustrações que nós acumulamos porque a gente apostou achando que ia dar super certo e no final deu errado. Deus não erra, Deus não se engana. A vontade do Senhor, a Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e ela também é perfeita. Deus sabe para onde nos dirigir. Deus sabe o que fazer. Deus sabe a casa que é melhor. Deus sabe a direção melhor. Deus sabe o curso melhor a ser feito. Coloque o teu coração nas mãos de Deus e permita que Ele vá dirigindo no tempo dele. Permita que Ele dirija as suas relações emocionais. Permita que Ele dirija as suas amizades. Mas fulano é tão legal. Deixa que o Senhor incline o teu coração na hora certa. Deixa que Ele dirija o teu ministério. Nem toda proposta, nem tudo que brilha é ouro. Quando é o Senhor que dirige, Ele move o nosso coração na direção certa e a gente tem êxito. Essa noite assim diz o Senhor: dá-me o teu coração. Você está tentando cuidar dele? E quanta besteira que você já fez na vida, deixa que o Senhor cuida. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração essa noite. Eu queria fazer um desafio a você. Você que entrou aqui, que o Senhor falou com você nessa tão simples mensagem. Deus ministrou ao seu coração. Você que entrou aqui com um coração ferido, machucado. Você já tentou guiar-se sozinho e tateou e bateu num monte de parede. Você que colocou o teu coração onde não deveria colocar e acumulou dores amargas. Você quer dizer hoje: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu cansei de tentar guardá-lo. Meu coração vai para as mãos do Senhor e Ele vai dirigir o que é melhor para você no tempo dele. Ele vai conduzir você para o melhor caminho da maneira dele. Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Se o Senhor falou com você, você está aqui com o teu coraçãozinho quebrado,
Você quer hoje dizer: Senhor, me restaura. Meu coração está nas tuas mãos. As minhas decisões estão nas tuas mãos. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Se o Senhor falou com você, você quer hoje depositar nas mãos dele o teu coração. Eu quero orar contigo em o nome do Senhor Jesus. Venha rapidinho. Amém. Deus abençoe. Amém. Você já tentou sozinho e não deu certo. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele guiar você. Deixa ele conduzir você. Ele sabe como guardar. Ele sabe a hora certa de abrir o coração. Ele sabe a hora certa de apaixonar o coração. Ele sabe a hora certa de fechar o coração. Ele tem a frequência certa para cada decisão que a gente precisa tomar. Dá-me o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é dele que procede tua vida. O coração ferido redunda em atitudes que espelham essas feridas. Comportamentos que espelham essas feridas. O coração alegre, a Bíblia diz que até formoseia o rosto. Um coração tratado e guardado em Deus. Põe a mão no seu coração assim. Pai querido, em nome de Jesus, essa noite, ó Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, por esses queridos que estão hoje aqui diante do teu altar, apoiado na tua palavra. O teu filho Salomão, ele nos alerta sobre o cuidado que a gente deve ter